Nós vamos falar nessa noite sobre fluindo a adoração para libertar. E aí a gente leu aqui Atos capítulo 16, verso 25 ao 32, um texto muito conhecido, uma passagem que talvez você já leu, já foi ministrado, mas quem sabe nessa noite o Senhor não fale algo novo ao teu coração. O livro de Atos, ele narra uma situação que aconteceu com dois homens, Paulo e Silas, em que é nítido o poder da adoração se revelando de maneira extraordinária na direção desses homens. O texto fala de algo extraordinário acontecendo. O texto fala de uma intervenção divina, da mão de Deus, do poder do Senhor agindo ali onde estava Paulo e Silas. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que o dia de Paulo e Silas começou quando eles decidiram ir para o lugar da oração. O texto diz que eles resolveram, olha, vamos para o lugar da oração, vamos orar juntos. E aí certo dia, indo eles para o lugar da oração, algo no caminho acontece. E aí interessante eu e você começarmos a perceber como o Senhor trabalha a libertação na minha e na sua vida. Porque libertação não tem a ver só com endemoniamento. Libertação não tem a ver com pessoas que estão endemoniadas. Libertação tem a ver com fechar as portas, com fechar as brechas, com não dar espaço para o inimigo trabalhar na minha e na sua vida. Libertação tem a ver com o nosso estilo de vida, com a nossa adoração. E aí o texto diz que eles resolvem sair de onde eles estavam e ir para o lugar de oração. Mas algo acontece no meio do caminho. O que acontece entre o seu desejo de encontrar um lugar para você orar? O que acontece entre o seu desejo de encontrar um lugar perfeito para você orar, para você sentir a presença do Senhor? O que acontece quando você planeja ir para um lugar, planeja estar ali, planeja ir para a igreja, planeja ir até o concretizar isso? No meio do caminho talvez aconteça muitas coisas. No meio do caminho talvez você se depare com muitas pessoas. Você enfrente muitas situações. Veja o que aconteceu com Paulo e Silas quando eles decidiram ir para o lugar de oração. O texto diz um pouquinho antes que eles encontraram uma jovem que era possessa de um espírito de adivinhação. E essa jovem era como uma feiticeira, que ela lia as mãos e adivinhava o seu destino, o seu futuro. E ela rendia lucros para pessoas. É como que ela trabalhasse em um local, em uma tenda, e as pessoas iam lá para visitar e conhecer. Ainda existe por aí, talvez você conheça alguém que diz que lê as mãos, talvez alguém que jogue cartas, talvez alguém que mexa o baralho ou mexa os dados, talvez alguém que lance uma profetada sobre você. Quantas pessoas ainda não usam desse artifício, tentando adivinhar o destino e o futuro de alguém, tentando determinar quem vai chegar na sua vida? Está por vir um varão, está por vir uma varoa. Em nome de Jesus, querido, diga assim, em nome de Jesus, essas coisas comigo não funcionam. Diga assim, o dono do meu futuro, o dono do meu destino, só pertence a um Jesus. Você está comigo nessa noite? Eu não gosto de pregar quando você fica muito quietinho. Eu gosto de pregar quando você dá um glória a Deus, quando você dá um aleluia. Eu gosto de pregar para ambiente pentecostal. Olha para essa pessoa e diga assim, você está frio ou está quente hoje? Você está frio ou está quente hoje? Diga assim, eu estou quente. Eu estou cheio do fogo do Espírito Santo. Se você estiver frio aí, eu vou te esquentar agora. Amém? Diga assim, essas coisas comigo não funcionam, porque o meu futuro pertence a Jesus. Não gaste seu dinheiro com essas coisas. Não gaste seu dinheiro com apostas, com jogo. Não tenho nada contra. Mas seu futuro pertence ao Senhor. Você fica investindo hoje querendo mudar o teu destino de amanhã, quando o teu destino já pertence ao dono de todas as coisas. Você só precisa confiar nele.
Você só precisa confiar nele. Não vá nessa onda de querer apostar, querer mudar de vida, querer, eu quero agora pagar para alguém adivinhar. Não, acaba com isso, meu irmão, bota isso por terra. Você precisa só confiar naquele que pode todas as coisas fazer na sua direção. Paulo e Silas saem do lugar e vai orar. No meio do caminho encontra essa jovem. E é possível que essa jovem, porque a Bíblia diz que essa jovem ficou atormentando eles. Eita, lá vai os crentes orar agora. Eita, lá vai os crentes agora orar. Ei, não dá, isso não dá em nada, meu irmão. Acaba com esse negócio. Aí foi subindo aquele negócio em Paulo e em Silas, ao ponto dele dizer assim: eu não aguento mais não, meu irmão. Aí olhou para os jovens assim: em nome de Jesus, seja liberta agora. A Bíblia diz que na hora aquela jovem foi liberta do espírito de adivinhação. E ela deixou de adivinhar, ela deixou de servir as trevas para passar a servir a luz. Aí os homens ficaram revoltados porque aquela jovem não estava mais dando lucro. E aí começaram a perseguir agora Paulo e Silas e disseram assim: ei, esses homens precisam pagar o preço agora. Arrastaram eles, a Bíblia diz que arrastaram no meio da praça e disseram: eles estão aqui blasfemando contra Deus, estão causando rebuliço nesse lugar, eles estão aqui difamando a gente. E agora? Agora a gente vai ter que pagar o preço deles. A Bíblia diz que tiraram a roupa deles dois e deram muitas chicotadas em Paulo e Silas em praça pública. E depois jogaram ele no cárcere, amarraram as mãos e os pés, deixaram ele lá na prisão. Isso aconteceu do desejo de Paulo e Silas sair do lugar e ir para o lugar de adoração. Preste atenção, porque muitas coisas acontecem no meio do caminho. Quando você deseja algo em Deus, até você concretizar isso em Deus. Mas o Senhor quer falar algo ao teu coração nessa noite. Porque isso não só acontece com Paulo e Silas. Isso acontece com quem está do teu lado também nessa noite aqui. Veja bem o que aconteceu com esses homens. Encontraram uma endemoniada, expulsaram o espírito de aprisionamento que estava sobre ela. Isso irritou a comunidade, porque lucrava em cima disso. Foram arrastados para a praça, foram levados ao juiz, acusados falsamente, foram despidos as suas roupas no meio da praça, foram açoitados até não aguentar mais, foram levados para a prisão, foram torturados lá na prisão. Diga assim: mas eles não desistiram de fazer aquilo que planejaram fazer. Uau! Que coisa incrível! Quantas coisas não aconteceu antes que eles encontrassem um lugar para orar? Quem sabe você tem buscado um tempo de adoração em conexão com Deus? Quem sabe você tem se esforçado para buscar a Deus? Quem sabe você tem desejado no seu coração: eu quero ter um momento com o Senhor, eu quero ter um momento no meu quarto com Jesus. Quem sabe você não planeja: eu quero ter o meu grupo família, a minha célula, eu quero fazer parte de um lugar da igreja. Quem sabe você não planeja, quem sabe você não deseja, mas não tem conseguido fazer isso, porque coisas surgem no caminho e te impedem. Porque talvez muitas situações aconteçam. Sabe, queridos, o inimigo sabe muito bem aprisionar uma pessoa. O inimigo sabe muito bem colocar elementos no meio do caminho para tirar aquilo que você um dia sonhou, planejou. E talvez ele esteja fazendo esse trabalho, talvez ele esteja agindo na sua direção, na direção da sua casa, exatamente agora. Por quê? Porque ele sabe que a adoração tem um poder de libertação. E quando Paulo e Silas diz assim: nós vamos adorar o Senhor lá no templo, o inimigo começa a trabalhar no meio do caminho. Sabe para quê? Para empatar a adoração. Porque quanto mais você adora, mais poder de Deus vem na sua direção. Quanto mais você adora, mais libertação sobre a sua vida e a sua casa. Quanto mais você adora, mais o extraordinário, o sobrenatural de Deus vem na sua direção. Existe um poder sobrenatural na adoração. E eu não estou falando aqui de cantar músicas, porque adoração não tem a ver com cantar canções. Adoração tem a ver com decisão de um estilo de vida. Por que o Senhor diz isso, pastor? Porque é possível você cantar e não adorar. Tem gente que vem aqui e canta, mas não adora.
Como é possível também você adorar e não cantar? Tem gente que vem para aqui, a adoração do começo até o fim, e ele não precisa nem abrir a boca para cantar música, ele está aqui em espírito de adoração o tempo todo. Eu estou falando desse nível de adoração, porque você pode entrar por essas portas, cantar todas as 5 músicas aqui da noite, e às vezes tem um medley que vai para 9, e você sair daqui sem ter adorado ao Senhor. Não se permita viver uma experiência como essa. Ei, eu estou falando com muito amor o teu coração. Não se permita viver uma experiência como essa, de você entrar em um lugar, cantar músicas e não adorar. Como é possível isso? Quando você está muito preso às coisas que acontecem no caminho. Desde que você planejou a sair da sua casa para vir para o lugar, até você concretizar, surgem coisas, surgem pessoas, porque o inimigo ele quer roubar isso de você. Adoração é santificar a música. Você vê aí Salmos, oração de Davi, adoração pura. Existia o ritmo, sim. O que santificava o ritmo? A adoração. Como estilo de vida. Isso nos leva ao propósito. Ei, preste atenção, porque quando a gente fala de adoração, a gente mexe com as estruturas até do inferno. Por quê? Porque o diabo, ele entende muito bem de música. Ele entende muito bem de música, e é por isso que ele mexe na música. Ele entende muito bem de instrumentos, viu? Os meninos que tocam, por isso que ele, gosta de mexer nessa área. E o que ele faz? O trabalho dele é corromper a música, tirar a adoração da música. Porque ele sabe o poder da adoração na minha e na sua vida. A adoração se expressa através de nós quando nos voltamos para Deus o tempo todo. E reconhecemos quem Ele é e o que Ele representa para nós. E aí, consequentemente, nós entregamos a Ele o que somos, o que temos e o que somos e tudo o que devemos a Ele. Porque a glória é dele. Se você cantar uma música e estiver desconectado com os céus, não é adoração. Você está apenas cantando. Você está comigo? Amém ou não? Você está comigo? Então diga assim: eu preciso ser um adorador, porque a adoração me faz viver a libertação em Jesus. Tem áreas da sua vida que você precisa de libertação. Mas eu já entreguei minha vida a Jesus, eu não sou liberto. Talvez não. E talvez você saiba que nessa área você precisa da libertação de Jesus. E aí que tal você deixar fluir a adoração de você, para que você receba o poder da libertação de Jesus na sua vida. Sabe o que a gente pode aprender aqui nesse texto? Que quando a gente decide usar a adoração ao nosso favor, a primeira coisa que acontece olhando para esse texto é que a gente se conecta aos céus. A adoração nos leva a estar em conexão com os céus, não com a terra. A adoração não tem a ver com a terra, a adoração tem a ver com os céus. Uma nova atmosfera é construída. Uma nova conexão é ativa na minha e na sua vida. Todas as vezes que você decidir estar em adoração, você está em conexão com os céus. Você está comigo? O texto diz no verso 22: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou do cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Aí o texto diz assim: por volta da meia-noite, diga assim, a meia-noite, Paulo e Silas estavam adorando a Deus na prisão. Que dia difícil para Paulo e Silas. Porque às vezes a gente reclama do nosso dia, né? O dia hoje foi difícil. Mas olha para a história começa, talvez você vai dizer: meu dia não foi tão difícil assim. Que dia difícil para esses dois jovens. Passaram por momentos tensos demais. Começaram o dia bem. Quem daqui não começou o dia bem e no meio do caminho não foi tão bem assim?
Quem daqui começou o dia muito alegre, feliz, acordou maravilhado, mas terminou o dia chorando? O momento desses jovens era esse. Começaram um dia com tudo, com todo o gás, levantaram da cama procurando lugar para orar, procurando lugar para adorar. Eita, esse é pentecostal. Abre os olhos, levanta da cama, eu já quero um lugar para adorar. Eu já quero um lugar. Eita, hoje é dia de celebração. Eu quero que chegue logo a hora para eu chegar lá. Mas, diga assim, mas não conseguiram chegar lá. Foram atropelados, interrompidos. Sabe quando você quer chegar muito em um lugar e você é impedido de chegar? Essa foi a experiência desses dois jovens. No caminho surgiu uma tempestade. E preste atenção no que eu vou te dizer. Porque existem tempestades que a gente atrai, mas existe tempestade que Deus nos coloca nela. Não, você não entendeu não. Existem dificuldades que a gente atrai, mas existem dificuldades que Deus nos coloca no meio dela. Porque Deus tem um propósito. Porque Deus tem um objetivo, porque Deus quer fazer algo na sua vida ou através da sua vida. O que eles estavam indo fazer no lugar de oração? Você está comigo? O que é que eles estavam indo fazer no lugar de oração? O que é que eles estavam indo fazer no lugar de oração? Que pergunta mais sem sentido é essa, pastor? Se você vai para um lugar de oração, você vai orar, é o mais óbvio. E existem lugares que são determinados para isso. Mas o que a gente aprende aqui também, que o lugar não define. Eles estavam indo para um lugar orar, mas eles deixaram de orar, porque não chegaram lá, porque o lugar não define. É você que define o lugar. Aí eu só vou orar se for lá. Não, às vezes Jesus vai te interromper de chegar lá, porque Jesus quer que você ore aonde você estiver. Por que o Senhor diz isso? Porque você pode estar no lugar de oração e não orar. Como você pode estar em um lugar que não é lugar de oração e você orar. O poder está na sua, diga assim, determinação. Eita, como faz diferença na vida de uma pessoa? Quer um conselho nessa noite? Saia daqui mais determinado. Quer um conselho nessa noite? Saia daqui mais determinado. Saia daqui mais determinada a você se conectar com os céus. A você naquilo que propôs teu coração, você ser determinado até fazer. Determinação é firmeza. Paulo um dia disse assim, 1 Coríntios 16, 13: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam pessoas de coragem, sejam fortes, e o Senhor o honrará. Se você for determinado na direção do Senhor, você viverá a atmosfera do sobrenatural na sua direção. Quer um exemplo? Olha para um jovem chamado Daniel, determinado. Estava lá, no meio da Babilônia. Mas Daniel decidiu não comer das iguarias do rei. Daniel decidiu não se curvar à estátua de Nabucodonosor. Daniel estava determinado a servir apenas ao Deus de Israel, ao Senhor único da vida dele. Determinação. Onde foi parar? Na cova do leão. Mas o Deus que protege estava lá. O Deus a qual ele servia estava lá com ele. A tua determinação na direção do Senhor atrai o sobrenatural do Senhor na sua direção. Seja mais determinado naquilo que o Senhor colocou você, naquilo que o Senhor te deu para você fazer. Paulo e Silas não chegaram ao lugar, mas não deixaram de fazer aquilo que estava determinado no coração deles. Quantos de nós não abortamos a missão no meio do caminho? Quantos de nós não abandonam o projeto que Deus colocou no meu e no seu coração? Quantos não têm largado aquilo que um dia Deus deu para você cuidar?
Nós somos uma igreja que funcionamos em células. Hoje a gente tem chamado de grupo família. Quantos não têm largado aquilo que Deus já deu? Quantos não têm deixado de lado? Não estou nem aí. Um dia você vai pagar o preço. Você vai ter que prestar conta àquele que te deu. Porque nós somos tendenciosos a abortar as coisas no meio do caminho, a não ser determinado. Determinação faz diferença na minha e na sua vida. Olha para essa pessoa assim: essa é a primeira e a última vez que eu vou fazer isso hoje, eu prometo. Mas é importante, diga a ela assim, ó: a sua determinação é o que vai fazer diferença nas suas conquistas. Trabalhe a sua determinação, querido. Determinação é firmeza. Seja firme. Não importa o que aconteça, seja firme naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não importa o que surja no caminho, seja firme no propósito de Deus para a sua vida. Não importa quem se levante contra você no caminho, continue determinado naquilo que o Senhor falou ao teu coração. Porque se foi Deus que te chamou, Ele vai te honrar até chegar ao lugar de que Ele te chamou. Mas tem muita gente que larga o que Deus um dia entregou, renuncia ao chamado, renuncia ao propósito, simplesmente por viverem conflitos no meio do caminho, por viverem apertos, por viverem perseguição no meio do caminho, por viver rejeição no meio do caminho. Olha para Paulo e Silas e você vai dizer: meu Deus do céu, eu não estou vivendo nenhum texto disso. Eu não posso deixar de estar determinado naquilo que Deus colocou no meu coração. Quem disse que o que você enfrenta no caminho determinará o final da sua história? Quem disse que se você enfrenta dificuldades agora no caminho, está determinando o final da sua história? Não. Às vezes Deus coloca a gente no meio da tempestade para nos aperfeiçoar, para nos fortalecer, para nos preparar. Mas Deus não quer que você aborte, deixe de lado aquilo que Ele um dia falou no teu coração. Deus não quer que você fique no caminho. E não são as poucas dificuldades que surgem, que pode roubar a tua determinação, meu. Aqui está um bom exemplo para eu e você nos inspirarmos. Esses dois jovens estavam focados na atmosfera do céu. Todas as razões possíveis para dizer assim: eu não vou mais orar. Por quê? Porque eu amanheci o dia conversando com Deus, dizendo: eu vou para um lugar de oração, Senhor. E o Senhor me permitiu viver tudo isso no meio do caminho. Me permitiu ser açoitado, ser preso, ser julgado falsamente. Me permitiu viver tanta coisa ruim. Eu não quero mais isso, não. Esses dois jovens tinham toda a razão para falar isso, pensar assim. Talvez que eu e você estivéssemos no lugar, a gente pensaria assim. A gente estaria com o nosso coração assim. Mas está aí uma história para inspirar você nessa noite, a você não abortar aquilo que Deus te chamou por causa de coisas que acontecem no caminho, a você não esfriar sua fé por causa de circunstâncias difíceis que você enfrenta no caminho. Eles estavam focados na atmosfera do céu, feridos, mas apaixonados por Deus. Feridos, mas apaixonados por Deus. Presos, mas focados em Deus. Excluídos no meio, mas envolvidos com Deus. Isso faz diferença. É isso que nós precisamos. Dessa determinação que fez Daniel ser livre e liberto no meio da cova dos leões. A determinação que fez José, mesmo sendo vendido pelos irmãos, continuar servindo ao Deus até chegar àquilo que Deus prometeu para ele. A determinação que fez Pedro no meio da tempestade descer do barco confiando naquilo que Jesus os chamou para fazer. E a determinação que fez Paulo vencer tudo o que ele enfrentou. Não sei como você tem lutado as suas guerras no caminho, mas não tira os olhos do final dele. Ei, coloca teus olhos para o final da tua jornada. Não tira os teus olhos daquele que já está lá te esperando. Busque o Senhor em adoração. Porque se você busca o Senhor em adoração, você luta diferente das suas guerras.
Se você estiver conectado com os céus, você vai lutar diferente as suas guerras. As batalhas serão outro contexto. As suas lutas serão outra perspectiva. E você vai entender que aquele que te chamou, ele está com você no meio das guerras e das batalhas. Ele é poderoso para te livrar e para sustentar você de pé. Não importa o que fazem com você. Se preocupa não. Paulo decidiu lutar essa guerra de forma diferente. Preso, ferido, mas o seu espírito estava grato a Deus. Seja determinado a vencer. Se conecte com os céus através da tua adoração. Você está comigo? Segundo aqui, a adoração ela contagia o ambiente. A adoração ela tem o poder de contagiar o ambiente. Primeiro, ela nos conecta ao céu, porque tem a ver com o céu. Segundo, ela tem o poder de mudar o ambiente. Ela muda você e muda onde você está. O texto diz no verso 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam decidindo adorar, orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos naquela prisão, todo mundo ouvindo. Todo mundo sendo tocado, aquele ambiente começou a mudar. Era um ambiente de escravidão, começou a ser um ambiente de libertação. Preste atenção, porque quando a adoração começa a ser levantada no céu, da terra para o céu, começa a vir do céu para a terra uma unção de libertação no ambiente. E os demônios não suportam isso. Batem em retirada, porque eles não aguentam ver um coração adorador. Paulo e Silas estavam presos, mas o ambiente foi contagiado. O céu desceu. Eita, quando você começa a adorar daqui da terra para o céu começa a vir na tua direção. É como aquela sensação: eita, o céu hoje está bem baixinho, o céu desceu nesse lugar. Mas não era uma prisão, pastor. Sim, era um lugar de aprisionamento. Mas não importa, você pode estar no lugar de aprisionamento. Quando você decidir orar, o céu descer, esse lugar se transforma no lugar da tua libertação. Como isso foi possível? Eles decidiram atrair o céu para a terra. Interessante demais. Porque a adoração desses homens não era qualquer adoração. Era uma adoração extravagante. Porque todos ouviam. Eles decidiram não se constranger. Eles decidiram adorar. Eles decidiram não se envergonhar. Eles decidiram o céu atrair. Colocar os joelhos no chão, e toda vez que o teu joelho toca a terra, os céus tocam você. E quando os céus tocam você, querido, quem está perto é contagiado. Quem está perto é contagiado. O ambiente muda. Eles poderiam estar reclamando e murmurando, sim ou não? Sim ou não? Me ajude aí. Você está comigo? Você está comigo ou não? Já pensou você e seu amigo preso de forma errada? Uma calúnia sobre você? Uma difamação? Esses dias eu estava conversando com o discípulo. E o discípulo me compartilhando: pastor, eu tive uma experiência assim. Porque eu emprestei na época que eu era da doideira, da loucura, da bagaceira. Eu dei minha moto, vendi minha moto para alguém. Eu não sabia que essa pessoa estava fazendo coisa errada com a minha moto, mas a minha moto estava no meu nome ainda. E aí eu estava sentado aqui no lugar, quando de repente chegou a viatura, os caras desceram e disseram: ei, tu é o fulaninho? Sim, vem comigo agora que tu desceu, a casa caiu. E ele disse: eu não sabia nem o que era, mas eu fiquei mais branco do que a neve. Eu digo: imagino. Os caras me algemaram, levaram, eu fui para bater na... E os caras, cheguei lá, os caras disseram: tu vai descer, esse cara. E eles: eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo? Os caras botaram a arma, eles disseram que os caras botaram a arma e disseram assim: essa arma é tua agora, a partir de hoje. E ele já estava pronto para descer, quando alguém interviu no meio do caminho. Mas eu fico pensando na sensação de alguém ser condenado, de alguém ser julgado de forma ilícita, de forma errada, por algo que nem cometeu. Esse era Paulo e Silas. Estava lá, sendo açoitado na praça, nu na praça, sendo envergonhado, julgado, preso, por algo que ele nem cometeu. Ele apenas ajudou a vida de uma jovem a ser liberta. Talvez eu e você enfrentamos
Sabe, perseguições nesse nível. Mas preste atenção, querido, porque aqueles homens tinham tudo para estar reclamando e murmurando por tudo que estava acontecendo com eles. Mas certamente, se essa fosse a atitude deles, eles nunca teriam experimentado o poder de Deus. E eles poderiam ter passado sem dizer assim: uau, um dia eu vi o chão tremer pela minha adoração. Quantas coisas aí você não perdemos de ver o poder de Deus agir, porque a gente se prende a estar reclamando e a murmurando, quando a gente deveria estar adorando. E aí você nunca vai saber. Nunca vai saber, você vai ficar sempre na interrogação: será? Será que Deus faria isso? Será que Deus faria isso? Mas enquanto a gente se prende a reclamar, a murmurar, a gente não consegue experimentar do poder de Deus. Tem gente que ainda não conheceu o poder sobrenatural de Deus, porque vive reclamando quando deveria estar adorando. Pare de reclamar, minha irmã. Pare de reclamar, meu irmão. Porque enquanto você vive reclamando, você vive perdendo a manifestação do poder de Deus na sua direção. Sabe esse casamento que poderia estar diferente? Porque você está reclamando demais. E aí você não vê o poder de Deus agindo. Sabe esse emprego que você poderia estar em um outro muito melhor, mas você vive reclamando demais. Você não vê o poder de Deus agindo na sua direção, porque murmuração, ela bloqueia a ação sobrenatural de Deus na nossa direção. Quando nós resolvemos adorar, nós atraímos a atenção de Deus, porque Deus ama a adoração. Diga assim: Deus ama a adoração. Diga: Deus ama os adoradores. Deus ama encontrar adoração no ambiente, porque ali Ele está sendo chamado e Ele vem. Ele é atraído pela adoração. Mas a gente não pode esperar Deus vem atender a minha murmuração. Não vai vir, meu irmão. Deus vem atender a minha reclamação. Não vai vir, querido. Porque o que chama a atenção de Deus é a adoração. E quando Deus vem, vem o poder dele junto com ele. Quando Deus vem, vem o sobrenatural junto com ele. Quando Deus vem, vem o poder da libertação junto com ele. Todo lugar é comum até Jesus se encontrar ali. Todo lugar é um lugar simples até o Senhor resolver vir àquele lugar. Então você tem a oportunidade de mudar o ambiente onde você está, chamando a presença de Deus. Você já teve essa experiência? A gente vive tendo essa experiência. Quando a gente chega no lugar, parece uma coisa, é coincidência. Não existe coincidência para quem é crente. É sorte, não existe sorte para quem serve a Deus. Chega no lugar, o lugar está lá, quebrado, mas quando a gente bota o pé e a gente adora, o lugar prospera. É coincidência para você, para mim, é a adoração que muda o ambiente. Eu não sei qual foi o lugar que a gente estava conversando esses dias, falando sobre isso. A gente foi a uma pousada lá na Paraíba. Chegou lá nessa pousada simples, mas uma pousada linda, bonita, mas nem era essas coisas todas. A gente esteve lá, passamos lá uns 3 dias. Mas só o fato da gente estar lá, o ambiente muda aqui. Eu creio assim, porque é adoração. Depois que a gente saiu desse lugar, você vai dizer: é coincidência? Não é coincidência. Para mim não é. Para mim é mudança do ambiente. Esse lugar prosperou tanto, que a gente quer voltar e não tem mais condições. Porque se tornou tão caro que a gente desiste no meio do caminho. Porque se tornou tão visitado, se tornou tão querido, as pessoas desejam tanto, que ele se tornou um lugar caro. E eu digo: só pode ser porque a gente botou o pé lá. Acredite nisso. Acredite nisso, porque se você é um adorador, a unção vai com você. Aonde você colocar o seu pé, o ambiente muda.
Comece a enxergar o que você vai ver se não é uma verdade. Que faz prosperar, prospera. A vizinhança é contaminada. Se é negócio, ele começa a prosperar. Se é a sua família, ela começa a ser visitada por outra realidade. Mas se a gente começa a reclamar e murmurar, nós não contagiamos, nós contaminamos o lugar. E aí, em nome de Jesus, você não é chamado para contaminar, você é chamado para contagiar. Então para de reclamar e murmurar, porque você está contaminando o lugar ou as pessoas. Você tem que adorar, porque você começa a contagiar os lugares e as pessoas. Paulo e Silas tinham tudo para contaminar os presos. Tem gente que podia chegar lá e dizer assim: vamos fazer uma revolta aqui. Vocês estão muito quietinhos, vamos ficar revoltados, destruir essas... Vamos agora arrombar tudo e a gente vai sair, meu irmão. Vamos botar para quebrar aqui. Mas não, os homens entendiam que era a adoração que poderia mudar. Eles não estavam ali para reclamar, para contagiar, para contaminar. Eles estavam ali para contagiar que eles estavam dentro. Então eles começaram a adorar. A adoração foi tão extravagante. Começaram a cantar, a adorar. E quando de repente todos estavam ouvindo, dizendo: uau, que é isso? O ambiente mudou. Enquanto o louvor e a adoração contagiam, a murmuração e a reclamação contaminam. Deixa eu te dar um conselho também: não se permita ser contaminado por reclamações ao seu lado. Feche o teu coração sobre isso. Porque uma vez que você é contaminado com a reclamação, você passa também a ser um reclamador. E isso é incrível, porque é assim, ó, vai contaminando mesmo. É pior do que esse H3N1, AL4, não sei quanto aí. E você não precisa estar sem máscara para pegar essa contaminação. É rápida, é só você emprestar o seu ouvido e você é contaminado. E muda o teu coração, porque essa contaminação ela não vai para o pulmão, ela vai para o coração. Uma vez que chegou no coração, ela faz você enxergar diferente. Tem pessoas que ouviram coisas, foram contaminados por ouvir coisas e mudaram o seu olhar. Você não é chamado para ser contaminado. Diga assim: dessa contaminação eu quero a distância. Eu quero estar livre em Jesus, para contagiar pessoas através de Jesus na minha vida. Se você crê nisso, aplauda ele aí em nome de Jesus. Paulo diz assim: vamos para o lugar de oração. Aonde eles foram parar? Aonde eles foram parar? No lugar da oração. Mas pastor, o lugar da oração não era a igreja? Naquele dia, o lugar que precisava da oração era na prisão. Sabe qual é o lugar perfeito para você orar? É o lugar que precisa da tua oração. Não, você não entendeu não. Sabe qual é o lugar perfeito para você orar? Não é aqui dentro dessas quatro paredes. É o lugar que precisa da tua oração. Talvez seja dentro da sua casa. Talvez seja no seu trabalho. Talvez seja na rua que você mora. Talvez seja na escola, na faculdade. Talvez seja em um outro lugar. É o lugar perfeito para a sua oração. Paulo e Silas disseram: vamos para o lugar da oração. Deus levou eles para o lugar que precisava da oração deles. Aonde era? Na prisão. Era lá que precisava da oração. Era lá que precisava da libertação. Era lá que precisava que o céu descesse. Era lá que precisava que Deus começasse a trabalhar naquelas vidas. Você está entendendo? Que Deus está levando você para o lugar que precisa da sua oração. Mas você não pode se distrair, você tem que orar. Através daqueles dois jovens, o lugar seria transformado. A gente não precisa de um lugar perfeito para orar, querido. Mas nós podemos tornar perfeito o lugar onde estamos através da nossa oração. Você quer ver a sua casa um outro ambiente? Coloca o teu joelho no chão e começa a orar pela tua casa. Pastor, a rua que eu moro é um inferno. Se você é do céu, você tem que transformar todo o inferno em um ambiente do céu, meu. Bota teu joelho no chão e vai orar.
você acredita no poder da oração ou você não acredita? Eu morava lá na Brasília. Na frente da minha casa, o cara construiu um negócio e abriu um bar. E esse bar tinha música ao vivo. E a música ao vivo ia até 3, 4 da manhã. E a música era como se estivesse dentro da minha casa, porque era de frente. E a minha casa era o primeiro andar, quando o cara botava o caixa para frente. Ele não botava o caixa para dentro do bar, ele botava o caixa de dentro para fora. Então não tinha ambiente na minha casa que eu não escutasse aqueles brega, aquelas músicas. Eu dizia, eu não aceito isso, eu não quero meus filhos criados nesse ambiente. Aí Deus diz assim, então use a ferramenta certa. Você quer ver o lugar transformado? Bota o seu joelho no chão e comece a orar. E não teve dúvida, eu comecei a orar. Em menos um mês, o bar fechou. E abriu uma igreja. Aí eu disse, Deus é bom demais. Porque é o que eu quero que meus filhos escutem. Você tem a ferramenta para mudar a história aqui. Para mudar o ambiente. Diga assim, eu tenho a ferramenta para mudar o ambiente onde eu estou. Coloca teu joelho no chão e começa a orar. E você vai ver Deus fazer. Terceiro e último para a gente encerrar. Adoração transforma realidades. A gente passa a experimentar o agir de Deus. E isso traz libertação para a minha vida, para a sua vida. O texto diz no verso 26. De repente, diga assim, de repente. De repente. Porque Deus trabalha no de repente. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram. E as correntes de todos se arrebentaram. A prisão não caiu. Que algumas pessoas dizem, a prisão caiu. Não. Abalou um terremoto e as portas se abriram. E mais, porque Deus não faz a coisa pela metade. Diga assim, Deus não faz as coisas pela metade. Se Deus abrir uma porta, Ele vai te libertar com as correntes para que você saia por ela e prospere na porta que Ele abriu. Porque se Deus abre porta e você continua aprisionado, você não toma posse da prosperidade do Senhor. Tem pessoas assim, Deus já abriu porta, mas continua amarrado. Deixa Deus completar. Diga assim, Senhor, completa na minha vida a obra que o Senhor começou a fazer. Se o Senhor abriu a porta aqui para eu prosperar, agora arrebenta as correntes que me aprisionam. Deus abriu as portas, Deus arrebentou as correntes. Aqueles homens estavam presos, mas livres no espírito. E o carcereiro estava livre, mas preso na alma. Tem gente livre, mas presa, e tem gente presa, mas livre. Aqui os homens estavam na prisão, acorrentados, mas o espírito liberto. Quando chegamos nesse nível, experimentamos o agir de Deus, transformando realidades na nossa vida. O texto diz, um terremoto chegou, abalou as estruturas. Preste atenção nesse detalhe, porque Deus está falando ao teu coração. Tem estruturas na tua vida que precisam cair, precisam ser abaladas para você ter a libertação. Tem coisas que você está se apoiando nela, que o Senhor vai balançar as estruturas, para você entender que o que você está se apoiando está só te prendendo. Tem pessoas que Deus vai tirar da minha e da sua vida, porque são pessoas que a gente se apoia demais e acaba nos aprisionando. Paulo e Silas orou e o terremoto chegou. Diga assim, Paulo e Silas orou e o terremoto chegou. O que é isso, pastor? O senhor está dizendo que quando a gente ora o terremoto vem? Tem terremotos que chegam sobre a sua vida, não porque você errou, mas porque você orou. É no nível da sua transformação que Deus trabalha na transformação de alguém também. O ambiente poderia ter colocado Paulo e Silas atrás das grades e mantido ele lá, mas o espírito e a alma deles estavam livres. Eu ajudo, tá vendo os meninos?
Eles eram livres para adorar a Deus. Ei, em nome de Jesus, hoje eu te digo, você é livre para adorar a Deus nesse lugar. Você é livre para adorar a Deus. Toda prisão tem que cair na sua vida. Todas as correntes têm que se arrebentar hoje. Todas as portas fechadas vão se abrir na sua direção. Deus levou Paulo e Silas ali. Você crê nisso ou não? Você crê nisso ou não? Você crê nisso ou não? Deus levou Paulo e Silas naquele lugar. Eles não foram simplesmente parar ali. Eles foram levados por Deus ali, porque havia um propósito naquele lugar. Tinha alguém precisando ser liberto ali, que era aquele carcereiro. Então fica tranquilo, Deus está no controle da sua vida. Você não está sendo jogado lá, Deus está te levando a esse lugar. As coisas não foram e não saíram das mãos do Senhor. As coisas não perderam o controle das mãos de Deus. Deus está te movendo para o lugar certo, para provocar a sua libertação e a libertação de mais alguém na sua direção. Mas para você, sabe, ter autoridade para libertar alguém, você precisa ser liberto. Você precisa ser livre. Nós não podemos orar por aquilo que nós não nos comprometemos a transformar. Você crê que de repente tudo pode acontecer na sua vida? Você crê que de repente a libertação pode chegar na sua casa? Você crê que de repente tudo pode mudar ao seu redor? Adoração transforma realidades. Acredite nisso. O texto termina dizendo: então levou-os para fora e perguntou. O carcereiro ia tirar sua vida. Paulo diz: ei, não tire sua vida, porque Deus tem um propósito com você. Tem pessoas que Deus vai te levar a essa pessoa. São pessoas que estão já desistentes da vida, mas você vai ser a esperança. Você vai ser a esperança dela viver dias melhores. Não só ela, mas toda a casa dela também. Quando uma pessoa é salva, não é só salva uma pessoa, é salva uma família. A Bíblia diz que o carcereiro pegou Paulo e Silas, levou para fora da prisão e diga assim: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas não teve dúvida, entenderam o que é que eles foram fazer ali. Na hora a ficha caiu, dizendo assim: eita, a gente achou que era uma cilada do diabo. Não, era Deus nos movendo até ali. Ei, escute, meu irmão, deixa eu te dar um conselho. Você não tem que estar vendo o diabo nas coisas. Você tem que estar vendo o dedo de Deus direcionando você para as coisas. O diabo não tem mais poder do que Deus na sua vida. É cilada do diabo, não, é propósito de Deus para a sua vida, meu. Ali os homens entenderam, não foi o diabo que nos trouxe até aqui, foi Deus que nos trouxe até aqui, porque tinha alguém que precisava. Ele disse: crê no Senhor Jesus, será salvo não só você, mas toda a sua casa. O homem na hora disse assim: eu quero esse Jesus. A libertação veio de imediato. A libertação tomou aquele homem, e não só ele, porque o texto diz que ele levou para a casa dele Paulo e Silas, e começaram a pregar a palavra de Deus, e todos da casa foram salvos. Que Deus lindo e tremendo, que trabalha no nível da nossa adoração. Paulo e Silas estavam presos, mas eram completamente livres. A pior prisão não é a do corpo, a pior prisão é da alma e do espírito. Final da história é que os homens contemplaram o poder sobrenatural do Senhor e puderam entender o propósito do Senhor de libertar pessoas. Eles foram enviados até ali para transformar a história daqueles que estavam ali.
Escute, meu irmão, o Senhor vai te enviar a um lugar onde você vai levar a presença dEle para transformar as pessoas que estão ali. Não tema. Diga assim: eu não vou temer. O Senhor, Ele está comigo. E aquele que me guarda é poderoso para guerrear comigo as minhas batalhas.